Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse Radar da Semana. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DVinvest e hoje, pela primeira vez também, irei tocar aqui o Radar da Semana com todos vocês, a pedidos do Dalton para que ele pudesse ter um feriado prolongado aí, então para que ele pudesse ter novamente um descanso, novamente não, né? Porque da outra vez não foi um descanso, ele estava a trabalho, mas dessa vez há descanso, descanso merecido inclusive. Então, pela primeira vez, Radar da Semana com todos vocês. Vou rodar aqui a vinheta enquanto vocês deixam o like e se inscrevem no canal aí. Então, Ibovespa aqui na tela para todos vocês. Antes já vou mostrar aqui quais serão os ativos que serão analisados neste radar da semana. O primeiro deles é o Ibovespa, depois o dólar futuro, DI, Petrobras, Vale 3, BBAS 3, Prio 3, SLCE 3, IDUC 3, BBSE 3, JBSS 3, Usim 5, BR Foods e Vivit 3. Então esses são os ativos que serão analisados no radar dessa semana. Deixa eu tirar, na verdade, os ativos da tela para ficar melhor aí a apresentação para todos vocês. Então, começando aqui pelo Ibovespa, essa semana fechou aí em leve queda, 0,06% de queda, basicamente estável. Semana passada, lembrando, havia gerado sinalização de alta, superação da máxima de uma semana anterior. Essa semana não ocorreu nova superação de máxima e ainda ocorreu uma perda de mínima aqui, o que enfraquece esse sinal de alta que foi gerado e aumenta a chance aí de poder ter algo ou mais de lado aqui nas próximas semanas, ou mesmo que apresente aí um movimento de alta nas próximas semanas, ficaria algo duvidoso no sentido de se aproximar da média móvel de 13 períodos e poder gerar alguma sinalização de baixa aí na sequência. Isso por conta de, no momento em que a força compradora deveria apresentar aí candles cheios de alta, não estão fazendo isso. Embora no gráfico diário esteja acontecendo isso, esteja aqui acontecendo superação da máxima deste último topo, na casa dos 113 mil pontos, que basicamente anulou a antiga tendência de baixa aqui do gráfico diário, estabelecendo inclusive uma nova tendência indefinida aqui. Existe aí um viés positivo de realmente poder dar sequência aqui nesse movimento de alta, mas olhando aqui para o lado no gráfico semanal, esse movimento lateral aqui que está acontecendo, fica aí uma certa dúvida técnica aqui de que se realmente esse movimento é um movimento já de reversão. O que começa a fortalecer esse possível movimento de reversão? Sinais de alta aqui acima dessa outra região de topo e fundo anterior. Regiões essas, a primeira delas nos 113.400 pontos e o topo ali nos 114 mil pontos. Então, dar sequência, gerar novo sinal de alta, fundo ascendente preferencialmente, acima dessas duas regiões mencionadas, reforçam a expectativa de realmente poder ter essa possível reversão, mas de olho aí ainda no que a gente vem mencionando de poder não ter algo realmente tão forte assim para cima pelo gráfico semanal. Indo agora para o dólar. O dólar essa semana fechou em boa alta aí de 2,7%. Então semana passada havia deixado uma sombra superior aí bem grande, mas essa semana abriu dentro de um gap de alta, dando sequência aí, inclusive vindo romper aqui a máxima deste último topo na casa aqui dos 5.526 pontos, então aumentando a expectativa de poder ainda ter algo mais para cima no decorrer das próximas semanas. Só que ao mesmo tempo esse movimento também já está um pouquinho mais esticado, bateu ali naquela região de resistência, aí tem que ficar um pouquinho mais de olho no curto prazo, e no curto prazo está dentro de um processo de correção, ocorreu nova perda de mínima aqui, inclusive na sexta-feira fechou em queda aí de 0,14%, leve queda, mas aumentando aí a possibilidade, a probabilidade de poder ter algo mais lateral nos próximos dias para na sequência poder gerar novo sinal de alta a favor do movimento de alta do gráfico semanal, ou ainda acentuar um pouquinho mais essa queda por aqui, buscar a média móvel de 13 períodos e gerar nova sinalização de alta um pouco mais abaixo aqui, próximo, como eu mencionei, da média móvel de 13 períodos. Inclusive, seria algo mais interessante aqui para uma relação risco-retorno em operações de swing trade aqui no dólar.
Próximo ativo, DI Futuro, DIF25. Como o Dalton havia mencionado também no radar da última semana, havia perdido aqui uma mínima, depois superado outra máxima, aumentando a expectativa de poder ter um movimento mais lateral nas próximas semanas. E de fato, ocorreu até aí uma certa boa recuperação durante a semana, mas acabou fechando em queda de 1,67%, perdendo aqui também a mínima da semana anterior. Então, realmente, aumentando a expectativa de poder ter algo mais para o lado. E se acontecer de ocorrer novas cara aí esse movimento lateral por um movimento mais de queda, movimento de correção no preço, inclusive indo em direção aí à média móvel de 13 períodos, que pode vir a funcionar como primeiro ponto de suporte, e essa outra região de topo aqui anterior também, na casa dos 9,56. Então, dando uma olhadinha no gráfico diário, realmente ocorreu aqui essa escadinha também que o Dalton havia mencionado, gerou a sinalização de alta, mas no dia seguinte anulou essa sinalização, revertendo aí esse sinal de fundo que foi gerado, voltando para baixo da média móvel de 3 períodos, tentou se recuperar no dia seguinte e mais uma vez voltou com força para baixo da média móvel. Então, realmente aumentando aí um viés mais de correção para as próximas semanas. E o que aumenta a chance, pelo gráfico diário, de dar sequência naquela correção no preço, pelo gráfico semanal, é ocorrer aqui novas perdas de mínimas e vindo em direção a esses próximos fundos e a média móvel de maior periodicidade aqui, que coincide com a média móvel de 13 períodos do gráfico semanal. Então, ficar de olho aí mais nessas correções. Para compra, só realmente se voltar aqui para cima da média móvel e voltar a gerar sinalizações de alta acima dela, preferencialmente acima de toda essa lateralização, mais uma vez, na casa dos 10,28, perdão, 10,280, 10,28, aqui acima. Então fica aí, por enquanto, um viés mais negativo no curto prazo do DI Futuro. O próximo ativo é Petrobras. Petrobras que nessa semana fechou em boa alta de 4%, vindo inclusive para romper essas regiões de topos anteriores. Então, basicamente aqui na máxima deste topo nos 28,71. O Petrobras que fechou aí essa semana em R$ 29,12. Realmente foi algo relevante que aconteceu. Como o Dalton havia mencionado também, havia essa expectativa, depois dessa semana fechando em boa alta também, de poder vir de fato romper todos esses topos anteriores aqui. E foi aí o que aconteceu. No gráfico diário, gerou sinal de correção, apresentou 2 candles de correção na sequência e depois logo um novo sinal de alta. Mas mesmo vindo aqui superar aqui essa máxima deste último topo que foi gerado, a gente não consegue enxergar que esse ativo já vai aí apresentar um novo movimento de alta mais forte na sequência. E por que isso? Porque depois desse longo movimento de alta, fica faltando uma correção um pouquinho maior aqui, seja ela no preço, que é esse movimento de baixa, ou no tempo, que seria esse movimento lateral. Então, existe aí uma expectativa de poder ter algo mais lateral aqui nos próximos dias, e aí a média buscando o preço, seguido de um novo sinal de alta. Então, para quem está interessado em compra, teria que aguardar aí por mais pelo menos 3 pregões, e aí com máximas descendentes, gerando essa sinalização positiva, ou ainda que essa correção fosse um pouquinho mais no preço, vindo em direção aqui à média móvel de 3 períodos e gerando essa sinalização um pouco mais abaixo, preferencialmente essa por conta da relação risco-retorno, de ter aí a sua próxima resistência um pouquinho mais longe. Então, no caso, o último topo gerado aí um pouquinho mais longe da sua entrada na operação do swing trade. Mas realmente ainda voltada um pouco mais para a ponta compradora, a Petrobras aqui no curto prazo. Próximo papel, Vale 3. Vale 3 fechou em boa alta também na última semana, 4,8% de alta, superando a máxima da semana anterior. Então, durante a semana perdeu a mínima e na mesma semana reverteu esse movimento, aumentando aí a possibilidade de poder apresentar mais algumas semanas dentro de um movimento de alta, inclusive podendo vir aqui testar a média móvel de 3 períodos e essas outras regiões de resistência um pouco mais atrás. A primeira delas ali em 86,83 e a segunda nos R$ 89,00. Então fica aí uma expectativa de poder apresentar esse restante do movimento aí nas próximas semanas. Para quem está interessado em comprar, uma nova superação de máxima aqui pelo semanal possibilita aí essa entrada na ponta compradora, posicionando stop abaixo da mesma semana em 73,92 e a superação da máxima que possibilita a entrada em R$ 81,84. Então,
realmente a expectativa mais positiva aqui no gráfico semanal da Vale. No gráfico diário, abriu ali perdendo aquela mínima que eu mencionei da semana anterior, mas no mesmo dia revertendo aí esse viés negativo que vinha sendo apresentado, voltando para cima da média móvel de 3 períodos, para cima deste topo anterior também, que inclusive anulou a antiga tendência de baixa aí no gráfico diário, e podemos ver aqui uma formação de um possível W aqui, então realmente retomando também a tendência de alta aqui no curto prazo, tá? Então ainda um viés mais positivo também para a Vale. Não vejo entrada ainda na ponta compradora, teria que aguardar aí por ou essa sequência do movimento finalizar, seguida de uma nova correção e um novo sinal de alta, preferencialmente acima dessas regiões que foram superadas, este topo anterior, e a média móvel de 13 períodos também seria uma possibilidade, ou ainda dar sequência e lateralizar um pouquinho mais acima e gerar sinal de correção um pouco mais acima também, perdão, sinal de alta um pouquinho mais acima também. Lembrando que na terça-feira da semana que vem é feriado, então possivelmente algumas entradas que eu vou mencionar aqui neste radar possam gerar só lá para quinta ou sexta-feira, ou até mesmo na segunda-feira da outra semana, tá? Então a Vale aqui ainda um viés mais positivo também. Próximo papel aqui é BBAS, BBAS3, que nessa semana apresentou boa alta de 4,77%, havia gerado sinalização de alta na semana anterior, e essa semana deu sequência, voltando forte para cima da média móvel de 3 períodos, superando a máxima do último topo também que havia sido gerada, aqui na casa dos R$ 30,74, e aumentando a expectativa de poder dar continuidade também pelo gráfico semanal neste movimento de alta que está sendo apresentado e com relevância, algo semelhante ao que aconteceu anteriormente aqui, uma certa lateralização, então ocorreu aqui uma certa lateralização também, e quando voltou para cima da média, voltou com força, igual está voltando agora. Então existe essa expectativa de poder ter algo mais para cima nas próximas semanas. E uma possível entrada seria uma nova superação de máxima aqui pelo gráfico semanal, tentando realmente aí pegar a sequência desse movimento, posicionando inclusive um stop abaixo da mínima aí dessa semana, nos R$ 28,92. Pelo gráfico diário, para a entrada de swing trade não tem entrada ainda, teria que aguardar aí ou uma lateralização, seguida de um novo sinal de alta, pivô de alta, ou ainda uma correção um pouquinho mais forte aqui no preço, voltando um pouco mais para baixo, vindo testar aqui novamente essa região anterior e a média móvel de 3 períodos e girando ali um pouco mais abaixo um sinal de fundo ascendente. Essa seria uma segunda possibilidade de compra de curto prazo aqui no gráfico de BBAS3. O próximo ativo, PRIO 3, gráfico semanal, apresentou aí leve alta de 2,54% comparado às últimas 2 semanas. Foi uma leve alta. Lembrando que essa última semana aqui deu 20% de rentabilidade aproximadamente para a carteira exponencial também. Essa semana continuou na carteira. Enfim, se ocorrer aqui nova superação de máxima, continua abrindo possibilidade de compra, ou seja, de estar aí dentro do ativo, tentando pegar a continuação desse movimento de alta depois dessa grande lateralização aqui no tempo. Então existe uma expectativa de poder ainda ter algo mais para cima nas próximas semanas. Então a superação aí dos R$ 27,67 possibilita a entrada aqui pelo gráfico semanal. Já no gráfico diário, precisa aí ocorrer alguma correção ainda, pode ser ela no tempo. Então pelo menos mais 2 candles aí dentro de movimento com máximas descendentes, gerando aí novo sinalzinho de pivô de alta, abrindo essa possibilidade de compra de swing trade no papel, ou ainda que acentue um pouco mais aqui essa queda, venha buscar de fato a média móvel de 3 períodos, e aí na sequência gera essa nova sinalização de alta também, um sinalzinho aí de fundo ascendente. Então existem aí 2 possibilidades de compra pelo gráfico diário, é claro, lembrando do viés positivo pelo gráfico semanal, ficar de olho aí em possíveis correções seguidas de novos sinais de alta. Próximo papel, SLCE3, gráfico semanal, reverteu aqui a sinalização de fundo, de topo, perdão, que havia sido gerada na semana passada, e essa semana deu continuidade a essa reversão, inclusive superando essa região de topo anterior. Então, se durante a próxima semana ocorrer aqui nova superação de máxima, abre possibilidade de entrar aqui no papel pelo gráfico semanal, curto a médio prazo, tentando pegar a sequência do movimento pelo menos até essa região de topos anteriores aqui,
que vai ali desde os 51,50 até a região dos 52,30. Então, existe aí um viés positivo e se ocorrer nova superação de máxima, abre possibilidade de entrada pelo gráfico semanal. No diário, precisaria aí acontecer ou uma lateralização com as máximas descendentes, seguida de um novo movimento de alta, ou ainda uma correção um pouquinho mais forte no preço, vindo realmente um pouquinho mais para baixo e gerando um novo sinal de alta também. Não daria para entrar agora, porque já ocorreu uma sinalização, já está dentro do segundo candle aí de uma possível operação de swing trade, então teria realmente que aguardar por essa correção para ter uma melhor entrada com relação ao risco-retorno na operação. Próximo papel, IDUC3. IDUC3, pelo gráfico semanal. Depois de certa lateralização, o ativo apresentou no início da semana um forte movimento de baixa e no finalzinho da mesma semana, reversão voltando a fechar acima da média móvel de 13 períodos, acima dessa região de fundo anterior também e muito próximo da região de topo. Então, o fundo acima na casa dos R$ 26 e R$ 22 e o topo que foi testado, inclusive, na casa dos R$ 27 e R$ 39. Então, um viés bem positivo aqui no sentido de possível reversão no movimento e abre possibilidade de compra aqui no papel se ocorrer nova superação de máxima aqui pelo gráfico semanal. Embora o stop fique aqui muito longo, o que daria para fazer seria pegar a volatilidade do papel, que neste momento aqui está em 10,85. Então seria basicamente pegar aqui desde a entrada do papel, que seria a superação de máxima, e colocar um stop ali próximo dos R$ 24,60. Então, ficaria mais ou menos aqui embaixo, tentando realmente pegar aí a continuidade deste movimento de alta pelo gráfico semanal. No gráfico diário, teria que aguardar aí realmente que o ativo dê continuidade a este movimento e gere um possível sinal de alta na sequência de uma correção, preferencialmente lá em cima também, o mais próximo possível das médias móveis, possivelmente aí se cruzando também aqui no gráfico diário. Então, aguardar aí por essa possível correção no preço ou até mesmo um movimento mais lateral em cima, depois de testar aqui essa região de topo anterior. Então, teria aí que aguardar para operações de swing trade no papel. Próximo ativo aqui, BBSE. BBSE3, gráfico semanal. Nossa, Kaique, gerou sinalização de topo. Por que você está colocando esse papel? Porque pelo gráfico diário, gerou nova sinalização de alta, nova sinalização de fundo em cima da média móvel e em cima de uma região de suporte, que seria esse topo anterior aqui. Ambos bem próximos um do outro. O topo aí na casa dos 19,62 e o fundo aí na casa dos 19,75. Então, voltando aqui para o gráfico semanal, por que de colocar este ativo aqui no radar da semana? Se ele apresentar uma reversão deste movimento, deste último topo que foi gerado, superando a máxima deste topo, inclusive, e voltando aí para cima da média móvel, abre possibilidade de compra. Então, se ocorrer a superação aqui dos R$ 20,65, mas precisa ocorrer essa superação, abre possibilidade de compra aí nessa reversão do sinal negativo que foi gerado. Ou seja, a partir do momento que gerou a sinalização de topo em cima da média móvel, a expectativa é de poder dar continuidade a este movimento de baixa. Mas se acontecer essa reversão, superação dessa máxima, abre possibilidade aí de compra, que aí os compradores voltam a assumir aqui o comando da operação. E no curto prazo seria basicamente superar aqui a máxima deste último topo na casa realmente dos 20,65, que é aquela mesma máxima do gráfico semanal, tá bom? Então ele teria que aguardar. De swing trade fica difícil fazer uma operação agora de entrada, que a sua relação risco-retorno não seria muito favorável. Então, aqui precisaria realmente aguardar aí um novo movimento de alta seguido de um novo sinal de alta aqui acima dessa região de topo, o que reforçaria ainda mais o viés positivo lá pelo gráfico semanal. Próximo ativo aqui, JBSS3, gráfico diário. O ativo lateralizou aqui durante essa semana. No finalzinho da semana passada, o Dalton havia mencionado no radar que gerou aí um forte engolfo de baixa, com esse forte candle de baixa aqui, inclusive também um topo foi gerado, que aumentava a expectativa de poder dar continuidade a este movimento e vir buscar a média móvel de 3 períodos, ou ainda acontecer essa lateralização aqui no preço, e de fato foi o que aconteceu. Então, apresentou aqui inclusive máximas descendentes e na segunda-feira já apresentar aqui novo sinal de alta, superação da máxima de um pregão anterior, abre possibilidade de compra aí de swing trade no papel,
posicionando o stop aqui abaixo desta mínima, na casa dos R$ 36,46. Próximo ativo, Usim 5, Usim Minas, gráfico diário. No último pregão da semana, apresentou boa alta de 4,95%, dando continuidade ao sinal de alta que foi gerado anteriormente, sinalização de fundo ascendente. Lembrando que aqui a tendência é de alta também. E se ocorrer aqui superação da máxima deste último topo, então se ocorrer a superação da máxima dos R$ 17,00, possibilita a entrada aqui na operação ao confirmar esse pivô de alta aqui nessa superação. E se a gente inclusive colocar a projeção de alta de Fibonacci, a partir deste movimento, vou colocar primeiro a partir de 100% deste movimento, seria basicamente nos 17,63, possibilitando também chegar ali próximo da região dos R$19,00, algo em torno dos R$16,00, ou ainda, se for uma projeção clássica, a partir dos R$17,00, vindo aqui 100% desse movimento até a região dos 18,66. Então, possibilitando aí uma boa rentabilidade nessa operação de curto prazo. Só não recomendaria colocar o stop aqui embaixo deste fundo, porque ficaria algo muito grande, muito longe. Então, basicamente, poderia já posicionar abaixo da mínima deste candle mesmo, abaixo aí dos R$16,07. Então, se ocorrer aqui a superação dos R$17,00, confirma esse pivô de alta e aumenta aí a expectativa de poder dar continuidade a este movimento de alta. Embora aqui na semana também tenha fechado em queda, 1,9% de queda, ainda está dentro de um movimento de alta com mínimas ascendentes aqui. Próximo ativo, BR Foods, BRFS3, ativo depois de um forte movimento de alta, iniciou um processo de correção no preço, movimento de baixa, testou aqui a média móvel de 13 períodos e se na segunda-feira apresentar novo movimento de alta, novo sinal de alta, nova superação de máxima de um candle anterior, de um pregão anterior, possibilita a entrada aí na ponta compradora, tentando pegar aí a sequência deste movimento de alta que está sendo apresentado. Então a gente consegue ver inclusive que existe força na ponta compradora e quando é para cair ele cai muito mais fraco. Então, inclusive batendo aí em cima dessa região da média móvel. Então, superação de máxima na segunda-feira possibilita a entrada aí na ponta compradora, posicionando o stop abaixo da mínima do fundo em R$ 26,00 redondo. Próximo papel e último papel, Vivit 3. Vivit 3 que apresentou boa alta no último pregão de 4,17%. Boa alta mesmo, forte candle de alta, superando aqui regiões de topos anteriores. Então, superando aqui o primeiro topo na casa dos R$ 43,54 e o segundo na casa dos R$ 43,88. Se ocorrer aqui, por conta desse forte movimento de alta que foi gerado, pode acontecer de ocorrer aqui uma correção mais curta e gerar novo sinal de alta ainda nessa semana. Então, por conta desse forte movimento de alta, pode acontecer uma correção mais curta aqui, até mesmo no tempo de não devolver muito aqui o movimento de baixa e apresentar novo sinal de alta lá em cima realmente, ou ainda que apresente um pouquinho mais no preço, mas voltando aqui o próximo dessa última região de topo e gerando sinalização de alta também na sequência, um pouquinho mais próximo da média móvel de 13 períodos. Então, não é possível entrar agora, mas existe essa expectativa de uma correção mais curta aqui no gráfico diário, depois desse forte candle de alta que foi apresentado. Tá? E, olhando aqui para o gráfico semanal também, veio aqui apresentando força relevante aí na ponta compradora, superando a região do último topo que foi gerada também. Então, existe aí um viés mais positivo no papel. Então é isso, pessoal. Agradeço imensamente pela atenção de todos vocês. Espero que vocês tenham um ótimo domingo aí e bom feriadão para quem for prolongar aí este feriado. Um grande abraço, até amanhã no radar do mercado e na análise de fechamento do pregão também. Um abraço.